No vídeo de hoje irei contar a vocês fatos surpreendentes sobre abelhas que vão te deixar fascinado. Você sabia que as abelhas são insetos incríveis e multifacetados? Elas são responsáveis por polinizar muitas das plantas que dependemos e produzir o delicioso mel que consumimos. Além disso, as abelhas têm uma série de características fascinantes, como a capacidade de comunicar com outras abelhas através de danças específicas e a habilidade de enxergar a luz ultravioleta. Continue no vídeo para descobrir mais fatos surpreendentes sobre esses insetos incríveis. Você sabe como funciona a hierarquia de uma colônia? As abelhas vivem em colônias organizadas com uma hierarquia bem definida. Na colônia, há 3 tipos principais de abelhas: a rainha, os zangões e as abelhas trabalhadoras. A rainha é a única abelha fértil na colônia e é responsável por reproduzir e manter a colônia. Ela é geralmente maior do que as outras abelhas e pode viver por vários anos. Os zangões são abelhas machos e são responsáveis por fertilizar a rainha. Eles geralmente vivem por cerca de 6 semanas e não têm asas trabalhadoras, então não podem coletar néctar ou construir células de mel. As abelhas trabalhadoras são fêmeas não férteis e são responsáveis por todas as outras tarefas na colônia, como coletar néctar, construir células de mel, cuidar das larvas e defender a colônia. Elas têm vidas curtas, geralmente de 1 a 3 meses durante a temporada de criação, e trabalham incansavelmente para cuidar da colônia. Você sabe quantas espécies de abelhas são catalogadas? Existem mais de 20.000 espécies de abelhas catalogadas em todo o mundo. No entanto, a maioria dessas espécies é composta por abelhas solitárias, ou seja, abelhas que vivem e trabalham sozinhas em vez de em colônias como as abelhas apis, que são as abelhas mais conhecidas. As abelhas apis incluem as espécies Apis mellifera, que é a abelha doméstica mais comum, e Apis cerana, que é uma espécie de abelha doméstica nativa da Ásia. Além dessas 2 espécies, existem outras espécies de abelhas apis, como Apis florea e Apis andreniformis, que são encontradas em diferentes partes do mundo. Você sabe qual é a abelha mais perigosa do mundo? A abelha mais perigosa do mundo é a abelha africana, também conhecida como abelha assassina ou abelha vespa. Essas abelhas são nativas da África e do Oriente Médio e são conhecidas por serem muito agressivas. Elas são mais pequenas do que as abelhas domésticas comuns e têm uma coloração marrom escura. As abelhas africanas são conhecidas por atacar em grandes grupos e por serem muito persistentes, o que as torna muito perigosas para os humanos. Elas também são capazes de perseguir suas presas por longas distâncias, o que as torna ainda mais perigosas. No entanto, é importante lembrar que todas as abelhas só atacam quando se sentem ameaçadas ou protegem sua colônia. Então é importante evitar perturbar as abelhas sem necessidade. Você sabe qual o tempo de vida de uma abelha? O tempo de vida de uma abelha depende de sua função na colônia. As abelhas rainhas podem viver por vários anos, enquanto as abelhas trabalhadoras geralmente vivem de 1 a 3 meses durante a temporada de criação. No entanto, durante a temporada de inatividade, as abelhas trabalhadoras podem viver por até 6 meses. As abelhas machos ou zangões geralmente vivem por cerca de 6 semanas. No entanto, isso também pode variar dependendo das condições climáticas e do suprimento de alimento disponível para a colônia. Você sabe como as abelhas fazem o mel? As abelhas fazem o mel a partir do néctar coletado de flores. Quando uma abelha encontra uma fonte de néctar, ela armazena o néctar em sua bolsa de néctar, chamada de ímen. Quando a abelha volta para a colmeia, ela transfere o néctar para outras abelhas, que sugam o néctar da boca da primeira abelha. As abelhas trabalhadoras então levam o néctar para as células de mel da colmeia e as espalham com as asas para que o ar circule e evapore a água do néctar. Quando a água é suficientemente evaporada, o néctar se transforma em mel. As abelhas trabalhadoras depois colocam uma tampa de cera sobre a célula de mel para protegê-la e armazená-la até que seja necessária. Agora irei dizer 10 fatos curiosos sobre as abelhas que provavelmente você não sabia. As abelhas são insetos sociais e vivem em colônias organizadas com uma hierarquia bem definida. As abelhas são excelentes polinizadoras e são cruciais para a reprodução de muitas plantas. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar coletado de flores. As abelhas têm uma dança específica para comunicar a outras abelhas onde encontrar fontes de néctar. As abelhas podem voar a uma velocidade de cerca de 15 milhas por hora.
As abelhas têm 5 olhos e são capazes de enxergar a luz ultravioleta, o que lhes permite ver os padrões de floração nas flores. As abelhas têm uma língua especialmente adaptada para sugarem o néctar das flores. As abelhas trabalhadoras são responsáveis por todas as tarefas na colônia, exceto a reprodução, que é a responsabilidade da rainha. As abelhas têm uma memória incrível e são capazes de se lembrar de até 100 locais de néctar diferentes. As abelhas são importantes para o equilíbrio ecológico e são consideradas uma espécie indicadora, o que significa que o seu bem-estar pode ser usado como um indicador do bem-estar geral dos ecossistemas em que vivem. Obrigado por assistir este vídeo sobre as incríveis abelhas. Espero que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre esses insetos importantes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo interessante sobre a natureza e os seres vivos que habitam o nosso planeta. Até a próxima!